Olá, vamos agora resolver o problema de número 2. Numa vidraçaria, há um pedaço de espelho sob a forma de um triângulo de lados 60 cm, 80 cm e 1 metro. Quer-se, a partir dele, recortar um espelho retangular com a maior área possível. Nestas condições, qual deve ser a área do retângulo? Então vamos aqui à solução. De início, eu irei dar nomes aqui para a altura e a base desse retângulo. Então a altura eu vou chamar de x e a base eu vou chamar de y. Agora eu sei o seguinte, que a área desse retângulo é o produto, da base pela altura. Acontece que apenas com esta informação eu não consigo avançar na questão. Eu tenho que obter uma outra relação entre x e y, de tal modo que isso me permita a escrever esta expressão aqui, toda ela em função de x ou de y. Para isso, a gente vai utilizar agora semelhança de triângulos. Observe esses dois triângulos aqui em rosa. Eles são semelhantes. Por qual critério? Bem, a gente poderia aqui falar no critério ângulo-ângulo. Uma vez que esse ângulo aqui ele é reto, esse ângulo aqui também é reto, e aqui, se a gente chamar de alfa, esse ângulo também é alfa. Observe que eles são ângulos correspondentes, portanto congruentes. Se você não enxergou isso, eu irei aqui traçar as retas de suporte, pode te ajudar. Então aqui eu tenho duas retas paralelas e uma transversal cortando essas retas. Observe que esses dois ângulos aqui eles são correspondentes, portanto congruentes. Tranquilo? A outra informação que eu posso obter aqui é que se eu chamei a base aqui de y, eu sei que esse pedaço aqui, a base desse triângulo menor, é 80 menos y. Da mesma forma, essa parte aqui possui medida 60 menos x. Lembrando que aqui também é y, que é x. Então agora, eu irei utilizar aqueles conceitos de semelhança de triângulos. Então, a partir dessas observações, eu sei que 60 menos x está para y, assim como x está para 80 menos y. Aqui a gente vai obter o seguinte, x vezes y é igual a 60 menos x vezes 80 menos y. Se a gente utilizar aqui a distributiva, nós iremos ficar com 4.800 menos 60y menos 80x mais xy. Organizando melhor essa expressão, a gente fica com 80x mais 60y, tudo isso igual a 4.800. Aqui eu posso simplificar, dividir toda a equação por 20. Então, fica 4x mais 3y igual a 240. Aí é que eu escolho, ou eu isolo x ou y. Eu irei isolar, pessoal, o y. Eu quero obter aqui uma expressão em função de x, portanto, eu tenho que isolar o y. Então, o y aqui vai ficar 240 menos 4x, tudo isso sobre 3. Então, agora eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. A de x é igual a x vezes 240 menos 4x, tudo isso dividido por 3. Então, aqui vai ficar. Eu irei escrever essa expressão mais organizada aqui no canto. Então, observe que essa expressão, essa função aqui, ela está totalmente coerente com o nosso problema. Era de se esperar que aparecesse uma função quadrática em que o coeficiente aqui do x ao quadrado é negativo. Porque, sendo ele negativo, nós temos que a parábola possui concavidade voltada para baixo, portanto, ela vai possuir um ponto de máximo. E esse ponto de máximo, que é o y no vértice,
é exatamente aquele valor máximo que a função atinge. Só que essa função aqui, ela está nos dando o quê? A área do retângulo em função de x, que é a altura dele. Então, se a gente quer encontrar a área máxima, basta agora encontrar o y do vértice. Correto? Então, vamos lá. O y do vértice aqui é menos delta sobre 4a. Então, aqui a gente vai obter menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Acontece que o termo independente aqui é zero. Portanto, ele vai zerar essa parcela. Então, nós iremos ficar apenas com menos b ao quadrado. Só que b é 80. 80 ao quadrado, isso aqui irá nos fornecer 6.400. Tudo isso sobre 4 vezes menos 4/3. Eu tenho aqui menos em cima e menos embaixo, portanto, fica positivo. Isso aqui vai ficar 6.400 vezes 3 sobre 16. Isso aqui nos dá exatamente 1.200 centímetros quadrados. Então, aqui eu acabo de descobrir a área máxima desse retângulo. Então, nesse momento, a gente acaba de finalizar a questão. Porém, eu queria fazer uma outra observação que eu acredito ser muito pertinente. Pessoal, a questão não pede, mas a gente poderia também encontrar o valor de x e o valor de y de tal modo que a área desse retângulo seja máxima. Então, qual seria a estratégia aqui? Primeiramente, a gente sabe que x vezes y, sendo x e y as dimensões que maximizam a área do retângulo, eu sei que o produto deles tem que dar a área máxima, que é 1.200. Mas quem seria o meu x? Bem, olhando aqui novamente para esta função, eu tenho que o valor de x que maximiza a função é exatamente o x do vértice. Lembra que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Ok, mas quem é o b? O b é 80, então vai ficar menos 80 sobre 2a, ou seja, 2 vezes menos 4/3. Isso aqui vai nos dar 80 vezes 3/8. Então, isso daqui é exatamente igual a 30 centímetros. Então, para que a área desse retângulo seja máxima, ele deve ter altura igual a 30 centímetros. Ora, se eu sei que x é igual a 30, quem é y? Y tem que ser aquele número que multiplicado por 30 dá igual a 1.200. Portanto, o y é igual a 40 centímetros. Então, aqui a gente obtém que x é igual a 30 centímetros e y é igual a 40 centímetros. Eu quero novamente frisar. Essas medidas aí são aquelas medidas que maximizam a área do retângulo. Beleza? Eu poderia, pessoal, obter vários outros retângulos a partir desse triângulo aí. Vários outros. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer aquele retângulo de área máxima. Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa questão. É uma questão clássica. Se você pensou em uma outra forma de resolver essa questão, deixa aí nos comentários. Curta esse vídeo, que isso vai me ajudar bastante, pessoal. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.